Bom dia aí a todos. Obrigada aí pela presença. Eu sou a Marcele, eu sou sócia aqui na MZ e sou head de produto. E hoje a gente está aqui no painel para falar um pouco da importância do rating nas decisões de investimento. Então, estou com a Natália e o Alexandre, da Fitch Ratings, e gostaria que vocês se apresentassem aqui brevemente para o pessoal. Alô? Agora sim. Bom dia a todos. Meu nome é Natália, eu sou da área comercial da Fitch, trabalho na Fitch há 11 anos, sempre focada na carteira de corporates. Dentro da Fitch, a gente tem várias carteiras diferentes, tanto da área analítica quanto da área comercial, mas sempre fui focada nas empresas não financeiras e tem umas outras equipes que cuidam só de operação estruturada, Project Finance, empresas financeiras como um todo, mas eu, particularmente, sou focada em empresas não financeiras e faço também todo o relacionamento com as empresas de private equity e também faço relacionamento com os bankers aqui no Brasil, o pessoal de DCM. Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Alexandre Garcia, sou diretor da Fitch, estou na Fitch há 11 anos também, quase 11. No time de corporate, sempre no time de corporate, faço parte de uma equipe que conta com mais de 20 analistas entre Rio e São Paulo, e é um prazer estar aqui. Vamos lá. Obrigada, Natália e Alexandre, por aceitarem o convite. Assim, pessoal, não se esqueçam do QR Code, então, se vocês quiserem já ir mandando as perguntas conforme a gente vai falando, fiquem à vontade, que eu já vou olhando aqui e a gente vai fazendo no final. Eu queria fazer uma breve apresentação, uma breve introdução aqui, um pouquinho sobre o mercado de dívidas. Acho que os outros painéis aí o pessoal falou bastante. O Rogério da B3, o Marcos falou também. Então, como todo mundo falou, o mercado de dívida local no Brasil está super aquecido. E a gente consegue ver que de janeiro a abril desse ano, de 2024, foi registrado 168 bilhões no mercado primário. Isso representa um aumento de 42% se a gente comparar com 2023. Então, realmente, é um mercado que está super aquecido. E um pouco nesse cenário, eu queria fazer uma pergunta para a Natália, para comentar um pouquinho para a gente da importância do rating no mercado de dívida aqui no Brasil. Natália, você pode falar para a gente? Sim, vamos lá. Dentro desses 168 bi, na verdade, esse dado é até abril, a gente ainda teve maio, recordes, e a gente vem observando recordes atrás de recordes no volume de emissões. E aí, dentro desse volume, a gente tem debentures, CRAs, CRIs e FDICs. A grande verdade é que, do ponto de vista de rating, o mercado brasileiro ele não está tão sofisticado assim quando comparado com o mercado americano, por exemplo. Porque desses 170 bilhões de dívida, 60% das emissões saíram com rating e 40% das emissões ainda saíram sem o rating. Ontem, inclusive, eu estava numa empresa que está aqui, já conversei com eles. Eles fizeram 3 bi de dívida sem rating. Então, lá fora, no mercado americano, você vê que é impossível sair com um bond sem pelo menos 2 agências de rating, né? Se não 3. Aqui no Brasil, a gente vê que ainda tem esse pick and choose, né? Então, assim, sempre escolhendo o maior rating e o menor custo. E essa não é uma verdade no mercado americano. No mercado americano, se você tem 3 ratings corporativos, se você tem algum contrato com a agência, eles fazem as emissões, as empresas fazem as emissões e a agência de rating atribui o rating e você recebe a conta já no dia seguinte. Então, é um mercado que você não consegue escolher rating. Aqui a gente ainda vê um mercado ainda sem rating ou ainda escolhendo, né, qual agência seria melhor para o mercado. Mas o que eu quero dizer é que, do ponto de vista... e outra coisa, não só mercado americano, a gente vê mercado na América Latina, os países na América Latina não saem com menos de 2 ratings. Então, México, por exemplo, Colômbia, Chile, é necessário que todas as emissões tenham pelo menos 2 ratings. Um de uma agência internacional, não necessariamente o rating precisa ser na escala internacional, mas ele
precisa ser de uma agência, uma das 3 grandes agências internacionais, Fitch, S&P ou Moody's, e outra de uma agência local. São mercados, né, principalmente mexicano e Chile, que têm agências locais. Aqui no Brasil, a gente não tem tanta representatividade assim das empresas locais de rating, mas que tem essa exigência. Então, do ponto de vista do investidor, o rating ele traz um maior conforto, né, uma maior transparência, e conseguir, né, alocar aquela dívida em um dos fundos, porque normalmente os fundos exigem um rating mínimo que você precisa ter para ter essa alocação dos recursos. Agora, do ponto de vista do rating em relação para as empresas, porque aqui a gente tem 2 mundos, né, o mundo dos investidores e o mundo das empresas. Eu acho que eu vou dar 10 passos atrás antes da efetiva emissão no mercado de capitais. Porque aqui a gente recebe, eu estou na Fitch há 11 anos, a gente já recebeu várias ligações. Oi, preciso de um rating. Tá, ok. Para quando? Para daqui 2, 3 semanas. Não é assim. Né? A gente fala, pelo amor de Deus, vocês precisam, né, ter essa antecipação de rating para fazer o estudo, assim como os outros painéis, e que todo mundo já falou, é necessário que tenha um preparo antes. Não existe rating de emissão sem rating de emissor por trás. Todo mundo fala, não, eu só quero o rating da emissão. Não existe. Tudo começa pelo rating corporativo, tudo começa pelo rating do emissor, antes da efetiva nota no final, né, do rating. Então, o rating, é legal desmistificar aqui um pouco que o rating ele não está 100% atrelado à emissão. Também já cansei de visitar empresas que falam, não tem rating, né? Nem fala oi, boa tarde, não tem rating, não precisa de rating. Mas tudo bem, em algum momento você vai precisar. Né? O rating ele é importante ao longo da sua trajetória, ao longo das decisões de investimento da empresa. É importante que a empresa tenha essa capacidade de ter alternativas e não ficar somente, né, nas mãos dos bancos. Pode ser que hoje faça sentido ainda só ter emissão bilateral com banco, não tem problema nenhum. Mas a gente viu o que aconteceu ano passado, depois de casos americanos, né, do case Americanas, aí, que o mercado fechou, estava super seletivo, e você não, né, as empresas começaram a ficar desesperadas porque não tinha outra opção que não o mercado bancário. Então, ao passo que, se você já tem o rating e você consegue ter esse rating na gaveta, né, ele não é outra coisa que é muito importante deixar claro aqui. O rating não precisa ser público. A gente tem mais de 100 empresas na América Latina com rating privado, tá? Rating corporativo. Então, começar esse estudo, começar a entender o que a agência de rating olha é extremamente relevante, porque o ponto de vista da agência, as métricas né, de uma agência de rating, ele pode ser diferente da percepção do acionista. O que é bom para o acionista pode não ser tão bom para a agência de rating. Lembrando que a gente está sempre aqui no chapéu do credor. Né? Então, mas a gente sabe que a gente está no Brasil, que precisa ter uma posição de caixa robusto, né, que você precisa ter um balanço limpo. Isso não necessariamente pode fazer sentido ou vai fazer tanto sentido assim para o acionista, mas a gente sempre olha do ponto de vista do credor. Então, fazer essa preparação é muito importante. Tem empresas, inclusive uma outra empresa que está aqui, eu falei que eu ia mencionar essa empresa. Quando eu entrei na Fitch, eu já, né, ganhei uma carteira de 250 emissores corporativos. A primeira delas foi a Xê. E eu achei muito intrigante, na época, que eu falei assim, nossa, mas a Xê não tem nenhuma emissão de dívida, isso, né, foi lá em 2013. Não tem nenhuma emissão de dívida, e a Xê tem 2 ratings corporativos públicos, da Fitch e da S&P na época, e não tinha nada, né? Não tinha dívida. E aí eu chegava lá e falava, vocês pretendem fazer alguma emissão? Não pretendo, por enquanto não, né, não tenho nada. E eu perguntei, por que você tem rating? Né? E ainda mais 2, e nas 2 escalas internacionais ainda. E aí a resposta foi, porque eu preciso fazer a minha lição de casa interna. É o meu mecanismo de entender e fazer a minha lição de casa diária
para eu ter ratings melhores. Tudo bem que a gente está falando de Axê, que tem já sempre teve um rating muito bom, mas outras empresas elas usam o rating para ter esse mecanismo interno de lição de casa e de gestão interna para saber quais os pontos que são importantes para a agência de rating. E outro ponto também, do ponto de vista da empresa, a resposta foi: eu tenho maior poder de barganha com os meus fornecedores e com os meus clientes. Eu sou bom e não sou eu que estou falando, é um terceiro totalmente independente que está falando isso. Então, é mais ou menos isso. Então, acho que tem benefícios aí, tanto para o lado do investidor quanto das empresas. Legal, tipo um selo de qualidade, né? Então, acho que isso ajuda muito as empresas. Então, é algo, né, para se preparar para uma provável captação. Alexandre, falando um pouco da prática aí, né? Assim, quais são os principais fatores de análise de crédito de cada empresa, né? Então, o que efetivamente o emissor precisa dividir com uma agência de rating? Não, claro. A Fitch ela tem uma metodologia principal e ela também tem metodologias auxiliares, né? E nossa metodologia principal, nesta mesma ordem, a gente começa analisando questões qualitativas, né? Então, a gente vai olhar o setor que a empresa opera, se é uma indústria em crescimento, contração, a escala da empresa, se ela tem exposição cambial, exposição a commodity, se ela tem concentração de cliente, concentração de fornecedor, a capacidade que ela tem de repassar preços para o cliente final, qual é o nível de demanda, qual é a estabilidade de demanda. Então, a gente está olhando todos esses aspectos qualitativos primeiro. Também olhamos governança corporativa, algumas questões relacionadas a ESG, para ratings internacionais, claro, né? A análise para ratings nacionais, em escala nacional, ela é interna. E aí, sim, também olhamos o grupo que a empresa está inserida. A gente olha o que está em cima, olha o que está do lado. Então, a gente olha o parent, a gente olha as coligadas, né? Não adianta vocês trazerem uma empresa, não, aqui eu estou pouquíssima dívida, mas o meu controlador está super endividado. A gente entende, olha, em algum momento haverá uma forçação de barra para mandar dividendo, então, ou mútuos, né? Então, a gente tenta olhar tudo. E aí, sim, a gente vai fazer uma sintonia fina desse rating com aspectos quantitativos. E aí são as métricas de crédito mesmo, que todo mundo conhece, questão de liquidez, né? Na liquidez, a gente vai olhar o caixa sobre a dívida de curto prazo, o cronograma de amortização de dívida, vamos olhar a estrutura de capital da empresa, a alavancagem, vamos olhar a flexibilidade financeira, né? A facilidade que a empresa tem de acessar outros bolsos, acessar mercado, né? E aí, sim, para isso, o que a gente pede? Além das demonstrações financeiras, né? Obviamente, para a gente, o ideal é que elas fossem trimestrais, ou pelo menos 2 vezes por ano, até porque a gente está falando de Brasil, né? Então, cada trimestre, às vezes, a história muda um pouco, né? E, principalmente, o modelo de projeção dessas empresas. Né? A gente quer entender a cabeça da empresa. O que vocês estão considerando aqui nessa projeção de receita? Qual o teu volume? Qual o teu preço médio? Então, basicamente, é isso que a gente tenta. Aí, a gente marcamos uma reunião, né, para conversar sobre aspectos estratégicos, tirar dúvidas eventuais, e aí voltamos um pouco para a planilha, para a prancheta, e trabalhamos para poder entregar o rating no prazo mais rápido possível. Legal. Vendo essa questão na prática, na Fitch, e um pouco do que a Natália falou também, que a gente tem que diferentes mercados precisam de diferentes agências. Vamos falar um pouquinho disso. No Brasil, a gente tem 3 grandes agências de ratings, e eu queria entender, você consegue comentar para a gente um pouquinho a diferença entre elas, quais são as diferenças mais relevantes? Na verdade, assim, são 3 agências e 3 metodologias completamente diferentes. Eu não diria completamente, mas diferentes, né? Os ratings eles precisam ser comparáveis entre si dentro de cada agência, mas não necessariamente o AAA da S&P é o AAA da Fitch ou o AAA da Moody's. Então, existem diferenças entre as agências. É importante que os CFOs conheçam cada uma delas, só tem 3.
Então, eu sou né, assim, eu sou uma pessoa que eu falo para o CFO, se você tem uma agência, tenha 2. Se você tem 2, tenha 3. Porque só tem 3. Então, você não fica, né, nas mãos de uma agência só. Eu já tive um caso que é público aqui, foi da MRS, eu não sei se vocês conhecem, uma empresa do Rio de Logística. Eles tinham só S&P e, por conta de uma mudança na metodologia, quando o Brasil começou a ter downgrades, lá em 2015 e 2016, a empresa continuava gerando caixa, né? Estava tudo bem, nem nos piores sonhos ela poderia ter algum problema no rating, mas, por conta do rating soberano, a agência precisou ter uma ação imediata de downgrade duplo na empresa. Então, saiu de AAA para AA. E a empresa entrou em desespero. Eu já tinha ido lá tentando vender o segundo rating. Eles, não, agora não, a gente, né, só tá ok com uma e tal. Tudo bem. E aí, naquela ocasião, foi cláusula de vencimento antecipado, eles tiveram que pagar 5% de waiver fee, era uma 400, então, assim, foi um auê. Ele me ligou no dia seguinte, pelo amor de Deus, eu preciso de rating. Eu falei, vamos fazer, mas eu não consigo, a gente não consegue te dar esse rating em 2 dias. A gente precisa que o rating, né, seja feito com calma. A pior coisa que tem, a analista odeia quando, né, aquele processo que precisa de rating amanhã, corre, management meeting, e vai. Então, não deveria ser assim, deveria ser um processo mais tranquilo. E você tem outras questões. Então, por exemplo, a Fitch é uma agência que olha through the cycle. Então, para a gente, nosso lema principal é através dos ciclos. A gente acha que rating não é montanha-russa e nem deveria ser. Montanha-russa é aquele rating que você teve um trimestre horroroso, você tem um downgrade, um trimestre bom, você tem upgrades. Não, rating é uma visão de longo prazo e a gente olha ups and downs, né? Não é uma coisa assim. Tem muito CFO que só liga para a gente, né, Alexandre, quando tem um trimestre maravilhoso, mas aí também não liga quando tem um trimestre ruim. Mas a Fitch é isso. Um ponto positivo que eu diria da agência é que é uma agência mais estável, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado ruim é que muitas vezes a gente não sai de largada num AAA. A gente vai sair de um AA, de um duplo a mais ou de um duplo a menos, mas você não vai ver mudanças drásticas na Fitch, então um duplo downgrade, por exemplo, dentro de um mesmo ano, como a gente vê em outras agências. Então, pode começar com AAA, mas aí no começo do ano, no final do ano, está um duplo a menos. Então, é mais difícil explicar downgrade, no final das contas, do que ter um rating mais ou menos certo já desde o começo. Outro ponto, por exemplo, para empresas investidas de private equity, a Fitch é uma agência que é neutra. A gente já viu em outras casas que você tem uma penalidade quando você tem um private equity por trás. Então, é isso. São diferentes metodologias e que o mais importante para os CFOs é que eles conheçam as metodologias e tenham a identificação que eu me identifico mais com essa agência ou com aquela. Outra coisa muito importante, a gente estava falando de estar no Brasil. Tem uma agência que olha dívida bruta e EBITDA. A Fitch é uma agência que preza muito por caixa. As empresas quebram por falta de caixa e não uma alavancagem de 4 ou 5. Então, a gente olha essa métrica de caixa, né, muito de perto. Corrija se eu tiver errado aqui, Alexandre, mas isso é uma coisa recorrente, né, que a gente olha muito caixa. Dívida bruta para a gente não faz sentido, a gente olha a dívida líquida e EBITDA. Então, cada agência tem o seu modo de olhar a sua metodologia, então é importante sempre conhecer, né, outras opiniões. Você me permite, só complementando um pouco o que a Natália falou, realmente cash is king, essa aí é um mantra da Fitch, né? E às vezes a gente entende que, do ponto de vista do acionista, é uma estrutura de capital que é ineficiente, né? Mas e às vezes é um pouco do atrito que a gente tem com a empresa. Não, o acionista quer o mínimo de caixa possível, ele quer investir esse caixa, ou ele quer distribuir esse caixa, e realmente é. Mas, assim, do ponto de vista de crédito, conhecendo o Brasil como a gente conhece, onde até o passado é incerto, né? A gente preza muito por um caixa que às vezes cobre até pelo menos uma vez a dívida de curto prazo.
né? Então, esse é uma fonte de atrito com a visão do acionista e respeito e entendo completamente. E se eu fosse acionista, talvez eu tomaria essa decisão também de minimizar o caixa, né? Mas na FIT a gente lembra, como a Natália falou, estamos com o chapéu do credor e queremos ver um caixa robusto. Legal. Tem várias perguntas aqui que chegaram. Inclusive, uma delas aqui, vou fazer só mais uma, tá bom, Cássio? Me permite? Só mais uma. Que essa pergunta veio, inclusive, era uma pergunta que eu queria fazer para você, Alexandre, que é o seguinte: eu queria saber como se dá o processo na prática, né, do rating. Quanto tempo leva para a empresa ter o rating? Tá? E como que são as inovações? Veio essa pergunta aqui e era uma pergunta, então, é só essa que a gente vai fazer, tá bom? Vou ser bem rápido. 4 a 6 semanas. Tá? Nós damos um rating point in time não monitorado. E aí, os emissores têm 3 caminhos. Ou eles monitoram de forma pública, a gente vai publicar o press release, todo mundo vai saber. Só publicamos com o ok da empresa. Isso é muito importante. A gente não sai publicando rating sem o ok formal da empresa. Por escrito. Por escrito. Pode monitorar de forma privada ou simplesmente, olha, tudo bem, vamos descontinuar o serviço. Mas o que é bom? É um pouco do que a Natália tinha falado. Mesmo que você monitore, né, todo o processo de obtenção do rating, né, a gente entende que a gente prepara vocês para o mercado. Nossas perguntas, nossa visão independente, né, um pouco daquele olhar para dentro da empresa. Né, pô, a FIT, um terceiro, dá importância a isso. Né? Então, assim, se a gente fez um bom trabalho, é que a gente agregou valor nesse processo todo. Vocês estão mais preparados para o mercado. E mesmo que monitorem de forma privada, vocês vão estar sempre prontos para a próxima janela de mercado. Né? Como alguém disse aqui, a fresta, né? Do que abriu a janela, vamos correr atrás do rating. Não, então, essas que são essas vantagens. Né? Não sei se eu respondi. Deixa eu falar só um segundo. Uma vez que você já tem o rating corporativo pronto, público ou privado, o rating da emissão é muito rápido. A gente não vai levar de 4 a 6 semanas para dar o rating efetivo da emissão. Isso é, né, dias. 2 a 3 dias, a gente consegue tornar esse rating público e atribuir o rating para a emissão. Então, e se tudo der certo, se a gente fez o nosso trabalho direitinho e se o mercado também ajudou, cada 51 semanas a gente vai estar revisando o rating. Mas o monitoramento é trimestral. Tá? A gente está sempre acompanhando, saiu uma notícia, vamos ligar. Então, o monitoramento é trimestral, mas, se tudo correu bem, 51 semanas a gente está fazendo uma reunião e revisando. Legal, gente. A gente realmente estourou o tempo, mas eu acho que é um tema super bacana e que o pessoal tem muita dúvida. É algo que o pessoal gosta de ouvir, coisas novas. Muito obrigada por terem trazido todo esse conteúdo para a gente. E o Alexandre e a Natália vão estar aqui durante aqui o restante do evento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem procurar por eles.